Olá, eu sou o Marcos da Robotics Lab e hoje eu estou apresentando a parte 3 de nossos vídeos sobre fundamentos da eletrônica digital. No vídeo anterior nós vimos sobre sinais analógicos e sinais digitais e como eles se transformam, os sinais digitais acabam se transformando em números binários. Então hoje nós vamos dar um pouquinho mais de ênfase nessa parte de números binários e para como que eles são úteis na eletrônica digital. Aproveito para pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal e cliquem lá naquele sininho lá para vocês receberem as novas postagens que nós fazemos, ok? E dê um joinha também. Vamos lá então. Bem, números binários, então nós vimos que são é a unidade de comunicação, a unidade mais básica de comunicação para circuitos lógicos, né, para circuitos digitais, eles são representados pelo número zero e pelo número um. Por isso que eles são chamados binários, né? E o que representa o número zero e o número um? Só fazendo já uma recapitulação, né, do que nós falamos na aula passada. Então, o zero representa a tensão mínima, né, que é a tensão mínima do circuito. E um é a tensão máxima que um circuito pode ter. Ou seja, se você tem alimenta o teu circuito eletrônico alimentado por 5 volts, por exemplo, ele vai ter um quando ele estiver próximo a uma tensão de 5 volts e vai ter zero quando ele estiver próximo de 0 volts. Quando esses números isolados a gente chama de bits, né? Então, quando tem um número desses aí, o 0 ou 1, a gente chama de 1 bit, que é a unidade básica de comunicação, digamos assim. E quando a gente reúne esse 8 bits, nós temos aqui na representação 8 bits, nós temos 1 byte. Então, muitos de vocês já devem ter ouvido falar megabyte, gigabyte, terabyte, né? É, esse, esses números representam um número de bytes, ou seja, a reunião de 8 bits, certo? Então, lembrando, um bit, isoladamente, é um bit. Tanto 0 como 1 é um bit. Se eles estiverem ou em sequência ou reunidos em 8 bits, a gente chama de byte. Os números binários, eles também são chamados de base 2. Por que são chamados de base 2? Porque eles usam dois algarismos para representar, né, o 0 e o 1. Um. Assim como nós temos a base decimal, né, a base decimal é a nossa base, a base 10. Que nós temos 10 algarismos, né, de 0 a 9, a gente vai chamar números binários o número que só tem 0 e 1. Veja aqui embaixo, nós temos uma tabelinha com duas colunas. Uma coluna de número binário e outra que é equivalente ao número decimal, que corresponde, por exemplo, nós temos aqui somente três colunas de números binários, então todas as formas que a gente pode representar com três algarismos, digamos assim, binários. Então, desde 000 até 111, que são as 8 formas que a gente pode representar. O 000 aqui, ele é equivalente ao zero decimal. Da mesma forma que o 001 representa ou é equivalente ao número 1 decimal, certo? Assim por diante. O 010 é o 2, o 011 é o 3 e assim por diante. O último aqui, que é o 111, ele representa o algarismo número 7. Lembrando que de 0 a 7 nós temos 8 algarismos. Nesse caso, você tem que considerar o 0 um algarismo também, certo? Um número. Então, assim como os números decimais, os números binários têm uma vantagem muito grande. Você começar a trabalhar com números binários e aí na eletrônica. Por quê? Porque eles podem também fazer
operações matemáticas. E nós vamos ver um exemplo de uma operação matemática de soma, né? Está representado aqui, onde nós temos dois números binários, esse aqui, o de cima, e esse aqui. E eles representam o 1, 0, 0, 1, são 4 números binários, e eles correspondem ao 9. E o de baixo é 1, 1, 0, 0, que corresponde ao 12. Se fizermos a soma do 9 e do 12, vai dar 21. E como nós fazemos, da mesma forma que nós fazemos, facilmente nós visualizamos isso aqui, e na forma binária nós temos um pouco mais de dificuldade, mas não é tão difícil, tão diferente da matemática dos números decimais. Vamos ver, nós temos o 1 mais 0 é 1. 0 mais 0 é 0. 0 mais 1, a terceira coluna, é 1. 0 mais 1 é 1. E o 1 mais 1, ele vai dar 0, mas ele carrega o 1 para frente. Entendeu? Então, você tem que escrever 0, mas colocar o 1 na frente, cada vez que você tem a soma de 1 mais 1. Esse número aqui, 1, 0, 1, 0, 1, ele representa o número 21. E, logicamente, é o mesmo resultado do número decimal. Então, isso traz uma infinidade de entendimentos ou de possibilidades na eletrônica, de trabalhar com operações matemáticas dentro da eletrônica. E esse é o princípio, começa a ser o princípio da eletrônica voltada ao processamento dos dados. Você vai ter um monte de dados em forma de bytes, né, que são reunião de bits, e você vai poder fazer somas, operações, né, de somas. Depois nós vamos ver, depois mais profundamente estudando isso daí, nós vamos ver que podem ser realizadas multiplicações, divisões, subtrações também, ok? E esses números binários, outra coisa, né, eles podem também ser transformados, eles podem ser convertidos, né, em números de outras bases. Significa que você pode transformar um número de base 10 numa base binária, e ao contrário também existe forma de você fazer isso daqui. Claro que exige um pouco mais de estrutura, uma estrutura matemática, um pouco mais de elaborar uma estrutura matemática para você poder fazer isso daí. Por isso que nós não vamos mais a fundo, que aí é um quase que um curso um pouco mais à parte, somente para começar a entender essa parte matemática mais profundamente. Mas aqui já deu para dar né, a ideia aqui é dar uma base somente para vocês entenderem como se inicia essa parte de processamento dos dados. Já pensando em processamento de dados, né, em como que vai ser processado os números binários, nós vamos ter dois tipos de leitura ou escrita, normalmente é feito assim, dos números binários, que são dados seriais, né, são leituras ou no formato serial, são dados binários, assim como diz aqui, são dados binários, obtidos por meio de leitura sequencial, por apenas uma porta ou um canal do circuito. Então, os dados seriais, os dados em série, né, de 0 em 1, 0 em 1, 0 em 1, falando em números binários sempre, certo? Eles podem ser obtidos dessa forma, na leitura de dados seriais ou na escrita de dados seriais também, né? Nós temos, então, um circuito eletrônico, aqui vemos um pequeno exemplo, né? Nós temos um circuito eletrônico com uma porta somente, um canal de leitura ou escrita. E vamos dizer assim que vamos fazer uma leitura, que ele fornece justamente essa sequência de dados aqui, esse sinal. E que nós vamos fazer a leitura em cada base de tempo, de tempos em tempos a gente faz uma leitura, né? Claro que isso daqui, existe um circuito que faz um sequenciamento, uma sincronia de tempos, né? Isso aqui é temporal, né? Olhando um sinal temporal.
nós tem uma sincronia em que você vai definir um número a cada tempo, você vai fazer uma leitura. Então, esse número aqui, claro que considerando que esse aqui é o primeiro ele sempre vai no lado direito, porque é o número menos significativo que a gente diz na leitura dos dados binários. Então, esse primeiro ele vai no direito e assim vai formando conforme a sequência de leitura serial por um canal somente. Então vai ser 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1. O que nós temos aqui? O byte lido, né, que é byte, são 8, lembrando, 8 bits. Então a sequência seria 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Ok? E nós também temos a forma de dados de leitura ou escrita de forma paralela. Então são dados paralelos. São dados binários obtidos por meio de apenas uma leitura das portas de um circuito, Então, nós teríamos que ter, para fazer uma leitura paralela, nós teríamos que ter, se você vai ler um byte, você obrigatoriamente tem que ter 8 saídas para você fazer uma saída paralela de uma vez só. Nós vemos aqui na figura 2, como seria isso? Nós temos um circuito eletrônico em que temos 8 saídas. Essas 8 saídas, essas 8 saídas aqui, elas representam um byte completo, Então, aqui na primeiro, aqui a gente representa o D0, que é o primeiro da leitura. Esse mesmo número que nós vimos da forma serial aqui, nós estamos escrevendo ou lendo na forma paralela aqui. Então, o D0 estaria representado aqui, o número, e aqui, sequencialmente, D1, D2, D3, até o D7 aqui embaixo. Essa leitura aqui seria feita em uma vez, ou um ciclo somente, ok? São coisas bem distintas e o que vocês vão encontrar normalmente nos circuitos de Arduino, circuitos mais avançados, são tipos de leitura. Hoje é muito utilizado o serial, muito utilizado o serial mesmo, que é USB e outras formas mais fáceis e mais práticas de executar, ok? Então, agradeço, e se inscrevam no nosso canal, façam um clique no coisa para receber os próximos vídeos. Muito obrigado.